presidente do parlamento iraniano, que é o sobrenome dele é Ghalibaf, ele afirmou nesse domingo agora, né, ontem, dia 22, que as instituições financeiras que financiam o orçamento militar dos Estados Unidos se tornarão próximo alvo legítimo dos iranianos. E eles falaram especificamente sobre os títulos do Tesouro Americano. A frase dele foi exatamente essa: os títulos do Tesouro Americano estão banhados com sangue iraniano. Ao comprá-los, você está na prática comprando um ataque contra seus próprios ativos e infraestruturas, escreveu ele. Estamos monitorando seus portfólios e esse é o seu aviso final. Ou seja, além disso, eles também disseram que poderão fazer danos irreversíveis aos alvos de energia, de tecnologia e também de dessalinização dos países ali do Golfo. Então, Vilela, para piorar, pode ser que aconteça um novo 11 de setembro, só que agora cibernético, digital. Já pensou? Imagina os caras muito maior. derrubando o banco, o sistema de hospital. Aquela minissérie com o Robert De Niro. Então, é dia zero. Dia zero que chama? Ou dia zero. Hora zero. É dia zero, verdade. Começa com ataque cibernético? Começa com ataque cibernético, 3 mil pessoas morrem, metrô, carro, tudo bate, capota. Side job, né? E aí, então, aí a gente, como eu avisei a galera que a gente ia para especulação, quando eu olho isso aqui, dos caras falando que quem compra título do Tesouro vai virar nosso inimigo, existe um desencorajamento às caras de comprar título do Tesouro. É exatamente o que os americanos querem. Os americanos eles estão no momento que eles não querem que os caras comprem título. Eles querem que os detentores da dívida americana vendam a dívida para os americanos. Por quê? Porque eles querem enfraquecer a ideia de que é legal investir nos Estados Unidos para que as nações que controlam a dívida americana se desfaçam dos títulos que elas têm. Esse é uma das primeiras etapas do grande reset. O que acontece com o dólar? Nesse primeiro cenário. momento, o dólar baixa. Ah, tá. O dólar baixa porque a galera não quer mais dólar. Não é bom mexer com dólar. Porque o que os iranianos estão dizendo? Se você compra título americano, você virou meu inimigo, eu vou te atacar. Então o cara fala, acho que eu vou me desfazer dos meus títulos. Os Estados Unidos, obrigado. Porque o cara tá vendendo o título que ele tinha comprado barato. E aí o que acontece? Quem detém os títulos americanos? Principalmente Japão, em primeiro lugar, depois a China. China tá vendendo o título americano adoidado. E a galera tá saindo do título. E é exatamente o que os americanos querem. Eles querem que tenha um rebaixamento da classificação dos Estados Unidos, daqueles Moody's, né? Aqueles Fitch, que é 3A, aí vai para 2A, 1A. Eles desejam isso. Qual que é o plano? Isso é um plano muito bem arquitetado. E lembrando, a gente está no setor especulativo da conversa. Downgrade dos Estados Unidos, rebaixamento da classificação americana para desencorajar as pessoas a investirem nos Estados Unidos. Os americanos controlando o swap bancário. Swap bancário é quando um banco empresta dinheiro para o outro para ajudar. Dificuldade de acesso ao dólar. Então, um incentivo aos países abandonarem o dólar e passarem para outra moeda. E aí, o que acontece, Vilela? Aí vem o evento Cisne Negro. O evento Cisne Negro é o catalisador, é o ponto fora da curva. Se isso acontecer, esse dólar que está saindo da mão do Japão, da China, da Índia, que já está voltando para os Estados Unidos, aí ele volta muito mais rápido, porque os investidores, como eu estava falando no início, quando eles estão com medo, eles mandam o dinheiro de volta para os Estados Unidos. E aí, o que acontece? O dólar, nesse caso, aí ele vai subir pra caramba, porque ele vai virar um ativo escasso no planeta. O dólar muito alto, o que acontece? As nações quebram. Os países quebram se o dólar fica muito alto. Porque as nações, muitas precisam de ter dólar para comprar petróleo. Aí eles vão ter que pagar uma fortuna no dólar para comprar petróleo. Quebra. Não vai conseguir fazer esse jogo. E também, o dólar muito alto, os países que têm dívida em dólar, a dívida fica impagável. O país fica insolvente. E aí o que acontece? As nações quebram. E os Estados Unidos voltaram a assumir o controle da sua dívida. O que eles fazem? Eles recompram a dívida baratinho, a dívida impagável de 39 trilhões de dólares, imprimem dinheiro pra caramba e eles conseguem fazer o quê? Sair por cima, enquanto tá todo mundo quebrado, e nesse momento eles fazem o grande reset. Eles resetam o sistema. Então, quando eu olho isso aqui, o Irã falando, quem comprar título é meu inimigo,
e isso tudo, as 12 passos que eu mostrei, falando que comida, energia e água tá sumindo, eu falo, meu irmão, isso aqui é o grande reset, cuspido escarrado, igual os caras falam, né? É só você pegar o livro do Klaus Schwab, Covid-19, o grande reset, que você vai entender. Tá ali explícito. Então, pessoal, essa parte aqui, final, foi mais especulativa. Mas coloque isso no teu radar, anota no teu caderninho, porque eu tô te dando insights ou checklists para você ver se você vai marcar ou não. Se você começar a marcar crédito americano sendo rebaixado, os Estados Unidos controlando linha de swap, né? E depois você vendo esse desencorajamento das pessoas investirem nos Estados Unidos, você pode ir sentindo que está indo para esse lado. E se acontecer o novo 11 de setembro, seja ele cibernético ou com bombas, meu irmão, aí você pode saber que isso aí vai ser muito acelerado. E esse é um plano para os Estados Unidos saírem por cima, fazerem o grande reset, e ao fazer o grande reset, eles continuarem sendo líderes do novo sistema global. Você reseta o sistema que estava desfavorável para você continuar no topo. É o que Donald Trump estava programado para conversar com o Xi Jinping agora em abril. Pois é. Só que ele cancelou a conversa. A conversa seria exatamente essa. Eu dependo de você, você depende de mim. Se continuar do jeito que está, a gente vai ter que ter uma terceira guerra mundial e um caos nuclear destruir o planeta. Vamos achar um caminho para a gente combinar de nós continuarmos mandando no mundo? Só que em vez de você querer mandar no meu quintal e eu querer mandar no teu, eu saio do teu quintal, você sai do meu, você manda no teu quintal, eu mando no meu, a gente não precisa mais brigar. É isso que eles estão combinando, ou seja, eles estão criando as 3 grandes zonas que a gente vê no livro 1984. Oceania, Eurásia e Lestásia. O Márcio, né, ele está falando o seguinte: o que os demais países estão fazendo para se proteger da guerra? E quais as chances de sucesso? Cara, eu acho que os países estão fazendo nada para se proteger. Você vê, o Japão está usando a sua reserva estratégica. Isso é se proteger. Eles estão queimando a reserva que eles têm para o caos. Então, assim, eu acho que os países não estão se protegendo adequadamente. Aqui no Brasil, a gente viu medidas, né, de baixar imposto do diesel, a tentativa do governo de conversar com os caminhoneiros. O que a gente vê é isso, né? A gente vê o governo tentando reestatizar a BR distribuidora para ver se eles voltam a distribuir combustível. O governo, a Petrobras tentando acelerar ali o refino, né, de combustível local aqui para poder não depender tanto de fora. Mas são medidas, cara, que levam muito tempo, né? Então, era para ter sido feito antes. Tem coisa que, ok, são ótimas, são urgentes, mas o resultado disso vem muito mais lá na frente. Então, assim, eu não vejo... Me parece... Eu tenho uma impressão que as pessoas estão num estado de negação, assim, querendo acreditar que esse conflito vai acabar logo, mas eu acho que não vai, cara. Tomara que acabe, eu espero que acabe, mas pelo que a gente tá vendo, se fosse para acabar, o Trump não tava mandando tantos soldados para lá. Então, eu acho que não estão se preparando o suficiente. O que o cenário leva todo o país a fazer, e eu acho que é uma parte do plano, são os países se desligarem do sistema global. Em que sentido? Tipo assim, países não dependam de importar comida, não dependam de importar petróleo, não dependam de importar fertilizante. Faça tudo dentro do seu próprio país. Ou seja, a gente vai ver o mundo fechado em vários grupinhos que não se relacionam com os outros. É o inverso da globalização. A Joana perguntou aqui o seguinte: como fica o México nesse cenário de 2026? Pior que o Brasil? Moro aqui há 10 anos e penso em voltar com medo da guerra. Então, o problema do México são as gangues, né? É o poder paralelo que domina, né? E a gente vê que eles têm talvez um poder maior do que o Estado, né? Então a gente vai ver se o Trump vai expandir essa sua zona de controle para o México também, decretando talvez ali os grupos mexicanos como terroristas para poder, assim como ele fez na Venezuela e no Equador, bombardear esses caras, né? Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, porque a gente não pode esquecer que o México tem muito petróleo e tem muitas terras raras também. O David Santos está perguntando aqui o seguinte: Daniel, a terceira guerra poderia ocorrer logo após o Irã destruir a mesquita de Al-Aqsa? Poderia acontecer. É claro que o Irã destruir a mesquita seria uma coisa louca, né? É tipo o corintiano jogar uma bomba lá em Itaquera, né? Exato. Que aí você fala, pô, irmão, aí é fogo amigo, né? Mas se isso acontecesse,
favorece muito. Não só a mesquita, mas o Muro das Lamentações que fica ali do lado. Se destruir o muro... Eu tenho uma convicção que se eles jogarem a bomba no Muro das Lamentações, Israel joga a bomba atômica no Irã. Talvez os Estados Unidos também. Porque isso aí não vão aceitar, não. O agromilionário... Opa, aí sim, me ensina pra gente aí como é que faz, que tá na época boa. Ele mandou aqui o seguinte, sou agrônomo na prática e qual movimento geopolítico hoje mais impacta diretamente o custo de produção agrícola? E como o produtor pode se antecipar a isso? Então, o produtor, eu acho que o cenário que a gente está vendo é uma produção mais leve, menos dependente desses fertilizantes e agrotóxicos todos, e que talvez mais voltado para o mercado local. Porque como a gente está vendo o mundo se desglobalizando, se localizando mais, eu acho que se o cara monta uma estratégia assim de agrotech para produzir comida super saudável para servir o mercado local, e você ter polos produtores em regiões diferentes para não depender do frete, não depender do caminhão, eu acho que a solução é essa, cara. Consultoria milionária, hein? Cadê? Eu quero meus dividendos. O Christian o Beta 645, ele perguntou o seguinte: se as ações de Israel devem provocar o apocalipse, isso seria afronta a Deus? Seria o grande engano ou apenas o cumprimento inevitável da Bíblia? Então, a gente tem que entender uma coisa. Em todos os países do mundo, existem pessoas que trabalham pro capeta, tá? Às vezes, algumas ações são feitas por pessoas que são de Deus, e isso está cumprindo a Bíblia. Outras vezes, são pessoas que trabalham pro demônio, mas que Deus também está permitindo para que a Bíblia se cumpra. Então, de um jeito ou de outro, a Bíblia se cumpre. O Rapichas, ele perguntou o seguinte: boa noite, pessoal. Daniel, você acredita que Trump é o anticristo? Se não, você acha que ele, pelo menos, faz parte dos 10 iniciados? O que precisaria, para ele ser o anticristo, o que precisaria? Assinar o acordo de paz e construir o templo. Tá, então... Parece que ele não tem muito mais idade para ser o anticristo, não, né? Mas, segundo essa teoria que o Mastral defendia e que o William Schnoebelen defende, porque o Schnoebelen está vivo, existe o grupo dos 9 homens desconhecidos, que são 9 pessoas preparadas para exercer o papel do anticristo. Qualquer uma dessas 9 podem ser. E o líder desse grupo poderia ser o Trump, segundo essas lendas urbanas, ok, pessoal? Tô dizendo, não tô falando, quem não acredita nisso é ignorante, é burro. Não, eu tô falando isso aqui é uma lenda urbana. Então, pode ser que ele seja um dos líderes do grupo, mas ele tá treinando o jovem talento para fazer o papel. Não, meu garoto. O GNR Arthur mandou aqui o seguinte: Daniel, você acha que esse recuo do Trump pode sinalizar uma derrota tanto na guerra quanto política, ou pode ser uma estratégia? Então, a gente acho que o programa inteiro foi sobre as possibilidades. Possibilidades. Então, fala para o cara voltar lá no começo do programa que tem essa explicação. Só para resumir para ele, a impressão que a gente fica é que é mais uma estratégia do que uma fraqueza. Ah, também acho. O cara não vai falar exatamente o que ele gosta de dar sinal ao contrário. Inclusive, Vilela, você viu a conversa dele com a primeira-ministra japonesa? Não. Putz, foi um negócio constrangedor. Ah, cara! Você viu? Que ele mandou um Pearl Harbor. Falou assim, pô, você não... Mais ou menos assim, né? Ela falou, pô, a gente é aliado, você podia ter avisado... Algum jornalista. Vocês por que vocês não avisaram o Japão do ataque no Irã? Aí ela falou assim, engraçado, né? Vocês não avisaram de Pearl Harbor pra nós, né? A gente gosta do elemento surpresa, como vocês gostam muito, né? Exato. Aí ela... Aquela cara... Cara, parecia parar de comédia, né? Parecia um quadro do The Office, assim. Comédia. A gente gosta de surpresa. Vocês também gostam de surpresa, né? Lembra? Lembra de Pearl Harbor? Não avisaram a gente, né? Também não avisaram. Sacanagem. Muito bom. O Coveiro Cristo mandou aqui o seguinte. Nossa. Você acredita que os europeus vão apoiar os Estados Unidos? E o Brasil vai entrar nessa guerra também? Então, os europeus já estão apoiando, né? A gente está falando aí de submarino nuclear sendo mandado. Tropas também sendo mandadas já. E o Brasil entrar, acho muito difícil nesse momento, principalmente. Teria que ser algo muito nível Segunda Guerra Mundial e um ataque contra o Brasil, como aconteceu, né? O navio supostamente afundado por um submarino alemão aqui no Brasil, né?
Teria que acontecer algo dessa natureza. Ó, que agora tem uma pergunta mais técnica aqui. Vamos ver se eu vou conseguir pronunciar correto aqui os termos que foram colocados aqui. Se não souber, eu pergunto pro Vilela. O Firebits, ele colocou o seguinte. Boa noite. O Brasil precisa investir em vulnerability resources, exploiters, whiters e all-red trimmers para cyber warfare. Já viram sinais disso e ainda falta integração civil-militar? Então, ele tá usando uma terminologia técnica para dizer que o Brasil deveria investir na proteção para guerra cibernética, né? Contra-ataque cibernético. Meus amigos, os caras conseguiram invadir sistemas do Pentágono. Aí o Brasil, como é que fica nisso? É claro que tinha que investir mais nisso. O Brasil é um dos alvos prioritários de ataque cibernético. Infelizmente, toda hora tem, você pode caçar notícias sobre isso. A gente sempre é atacado nessas áreas, né? Então é lógico que teria que investir mais e é claro que a parceria público-privada é